Graça e paz, amém? Obrigado, pessoal do louvor, muito obrigado, aleluia. Creio que temos tempo suficiente. Isso mesmo, irmãos, eu vou falar sobre batalha espiritual, cura interior, quebra de maldição e regressão. Só que hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre batalha espiritual. Estão comigo? Amanhã vou falar sobre o que a palavra de Deus fala sobre cura interior, quebra de maldição e regressão. Como eu percebi, muitos aqui fizeram um rema, não é verdade? E no rema tem uma matéria chamada autoridade do crente. Estão comigo? Vamos dar graças ao Pai pela oportunidade que temos de ouvir a sua palavra. As verdades espirituais se discernem e se compreendem espiritualmente. É uma percepção espiritual. É o Espírito quem nos ensina. Estão comigo? Amém. Aleluia. Então, curva a tua cabeça, faz a tua oração juntamente comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, te damos graças pela oportunidade de ouvir a tua palavra, de sermos instruídos, ensinados por teu Espírito. E para isso abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as tuas verdades. E te damos graças por uma noite de edificação. Sim, Pai, o teu Espírito nos fazendo entender. Somos gratos, Pai, porque somos teus filhos e podemos entender a tua vontade, podemos viver uma vida poderosa, frutífera, uma vida de prática da tua palavra. Te agradecemos por todos os teus benefícios, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. O que a palavra diz sobre batalha espiritual? Em primeiro lugar, irmãos, eu não sei se você já ouviu essa expressão, batalha espiritual, ou esse ensino, mas é um ensino bastante difundido aí fora. De fato, eu lembro que quando novo convertido, eu me deparei com esse ensino, algo semelhante, eu me deparei com uma mensagem e a impressão que eu tinha era que o poder do diabo estava se aproximando ao poder de Deus. Era essa a impressão que eu tinha. Muitos dos meus discipuladores falavam isso para mim, que Deus tem poder, mas o diabo também tem. Que Deus tem poder e o poder do diabo estava quase se aproximando. Claro, pelo fato de que esses irmãos não compreendiam muito a palavra, foi esse o ensinamento que me deram. Irmãos, na época, quando novo convertido, com esse ensinamento, eu fiquei com tanto medo. Eu lembro que eu estava em uma vigília, e nessa vigília tinha muita coisa bíblica, mas tinha muita coisa que era imaginação fértil. E de acordo com o que me haviam me ensinado sobre Deus e o diabo, falavam que o Deus tem poder, mas o poder do diabo estava quase chegando ao poder de Deus. Que o diabo mata, mas Deus de vez em quando mata também. Me falavam que o diabo matava, mas de vez em quando Deus também. E eu lembro de uma vigília em que eu pensei, estava tão condenado, com tanto medo, apavorado, que eu pensei, das duas uma, ou Deus me pega aqui dentro, ou o diabo me pega lá fora. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que Deus, Ele nos deu autoridade. O que a Bíblia diz sobre batalha espiritual? Eu quero só mostrar alguns textos em que as pessoas se baseiam para ensinar sobre uma batalha espiritual. Quem já leu um livro do irmão Reagan chamado Igreja Triunfante? No entendimento de alguns cristãos, na cabeça de algumas pessoas, existem a igreja militante, a igreja derrotada, só que a Bíblia mostra a igreja triunfante. No entendimento de algumas pessoas, a igreja vai passar a vida inteira aqui na terra derrotada. No entendimento de outras pessoas, a igreja vai passar a vida inteira militando, combatendo, guerreando. Só que a Bíblia mostra, a Bíblia apresenta uma igreja triunfante. Estão comigo? Eu quero mostrar alguns textos. De fato, irmãos, o que é que a Bíblia ensina sobre batalha espiritual? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que você tem autoridade. A Bíblia ensina que quem respalda a tua autoridade é Deus. Você hoje tem autoridade porque te foi dado o nome de Jesus, e quem respalda esse nome é o trono de Deus, o poder do Pai. Eu posso ter um amém? Amém. Segundo aos Coríntios capítulo 10. Quero mostrar esse texto. O que é que querem dizer com batalha espiritual? Muitas pessoas, quando pregam sobre batalha espiritual, falam de uma batalha sangrenta de vida ou morte, uma batalha eterna, onde elas supostamente ficam guerreando contra os principados e potestades. E não dá para comentar tudo sobre isso,
De fato, esse ensinamento, muito do que é ensinado sobre batalha espiritual, não tem embasamento bíblico. Estão comigo? Se a gente for observar, irmãos, a pessoa que mais ensinou sobre a autoridade foi o Senhor Jesus, e logo depois Paulo. E a Bíblia mostra, a Bíblia revela que Jesus não encontrou dificuldade em exercer a autoridade. Jesus não ficou se debatendo para tentar expelir demônios. Jesus não ficou tentando revezar com os discípulos a expulsão de um demônio. Jesus ficou 1, 2, 3, 4 horas tentando expelir um demônio, não conseguiu, aí disse: Pedro, agora é a tua vez. João, agora é tua vez. Foi assim? Há textos na palavra que mostram que Jesus, com uma mera palavra, e pelo que eu entendo, mera palavra é sai, com uma mera palavra ele expeliu os espíritos e curou muitos doentes. Amém? Por que cristãos encontram dificuldade em expelir demônios quando Jesus não teve dificuldade? Por falta de compreensão da palavra de Deus. Amém? E entenda, irmãos, a Bíblia não fala sobre batalha espiritual. A Bíblia fala que você tem autoridade e você pode exercer a autoridade. Mas eu vou apresentar alguns textos que são interpretados equivocadamente. Muitos pregadores que falam sobre batalha espiritual se baseiam nesse texto que eu vou citar agora. 2 Coríntios capítulo 10. Aleluia. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga fortalezas. Mais uma vez. Pronto. Algumas pessoas leem esse texto, param por aí passam a imaginar: bem, se as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir fortaleza, então temos que destruir as fortalezas. E aí as pessoas passam a pregar ou a imaginar que existem castelos espirituais, fortalezas espirituais, e ficam supostamente guerreando, combatendo principados, espíritos imundos que estão influenciando a cidade de São Paulo, batam em retirada e vão lá para outro canto. Eu te pergunto, Jesus fez isso? Paulo fez? Pedro fez? Alguém na Bíblia fez? E por que algumas pessoas estão fazendo? Estão comigo? Eu lembro um novo convertido. Estava em uma vigília. Aí um irmão disse: tem um demônio dentro do quarto. Chegou o líder principal, disse: demônio, sai desse quarto e vá para José Bastos. José Bastos é uma avenida lá em Fortaleza. É bíblico, entenda, irmãos, eu estou falando da prática de alguns cristãos. É bíblico eu ordenar espíritos imundos de prostituição que estão influenciando as pessoas na orla marítima de Fortaleza. Batam em retirada, saiam de lá e vá para São Paulo em nome de Jesus. Isso é bíblico? O que eu quero que você entenda, irmãos, é que não adianta eu passar a noite inteira falando do que fazem sem embasamento bíblico. O que eu tenho que fazer é construir a fé no teu coração, mostrando o que a palavra diz. A palavra diz, Paulo disse: como se converterão se não há quem? Como se converterão se não há quem? Como se converterão se não há quem? Obrigatoriamente, para que haja conversões, é necessária a exposição do Evangelho, a pregação do Evangelho. A Bíblia não diz como se converterão se não há quem guerreie, como se converterão se não há quem batalhe. Não. A Bíblia diz como se converterão se não há quem? Obrigatoriamente, para que haja conversão, é necessário a pregação do Evangelho. Amém? Diga pregação. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? O próprio texto explica, o próprio versículo, o contexto explica. Destruindo fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu quero ler em 2 outras versões, porque vai trazer uma clareza maior. Na versão fácil de ler diz: pois as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, ao contrário, elas têm o poder de Deus para destruir fortalezas. Com elas, nós podemos destruir argumentos falsos. Diga argumentos falsos. Na King James atualizada diz: destruímos vãs filosofias.
Sabe o que são as fortalezas? São argumentos falsos, vãs filosofias, ensinamentos errados. Paulo está falando de uma realidade, de uma verdade, que pessoas conservam pensamentos errados sobre Deus, e tais pensamentos são como sofismas, fortalezas que aprisionam muitas pessoas. É disso que Paulo está falando. Posso ter um amém? Amém. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que Deus, Ele te deu autoridade. Não existe ser espiritual, nenhum ser espiritual que seja mais poderoso do que Deus. Não existe. Porque cristãos têm falhado em exercer a autoridade? Porque lhe falta consciência dessa autoridade. E essa consciência é gerada pelo estudo da palavra de Deus. É por isso que existe a necessidade de você expor a vida, e não somente expor, mas perseverar, periodicamente meditar nessas verdades. Estão comigo? Eu quero só mostrar algumas passagens para chegarmos na armadura de Deus, aquela passagem que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, porque também muito do que é ensinado de forma equivocada sobre batalha espiritual está baseado naquele texto de Efésios capítulo 6, fica atento, ok? Diga: eu tenho autoridade. Todo cristão tem autoridade. Como o pastor Francisco falou, eu morei um tempo em Ribeirão Preto, pastoreei um tempo lá. Eu e Rafaela moramos lá um tempo, em Ribeirão Preto. E eu lembro que eu estava conversando com uma irmã veio conversar comigo, dizendo: pastor, eu estava certo tempo na minha vida passando por uma circunstância, uma adversidade, sofrendo, mas de repente me veio uma autoridade, eu disse em nome de Jesus, e tudo se resolveu. Só que eu quero que você perceba que a autoridade não é uma coisa que vai e vem, não. O que vem, vai e vem é fome e sono de outras coisas. A autoridade sempre está conosco. Nós nem sempre estamos conscientes. Estão comigo? Você já viu aquela lâmpada incandescente com aquele filamento de tungstênio rompido? A gente toca, acende e apaga, não é assim? É isso que acontece na vida de alguns cristãos. Aqui e acolá temos vislumbres de uma autoridade que sempre nos pertenceu. De vez em quando o crente tem um vislumbre, exerce autoridade, mas eu quero que você perceba que o desejo de Deus é que estejamos conscientes todo dia dessa autoridade que já nos foi dada em Cristo Jesus. Aleluia. Mais uma vez eu enfatizo, não dá para comentar tudo sobre a questão de autoridade e corrigir os ensinos errados. Se você estiver querendo saber um pouco mais, matricula-te no Rema, faz a tua matrícula no Rema e você vai ter 7 dias estudando sobre a autoridade. Você vai ver do começo ao fim que Deus, o Todo-Poderoso, o Supremo, não existe ser no mundo, na terra, no céu, na terra e debaixo da terra, que tenha maior poder do que Deus. Amém? Lucas capítulo 10, vamos abrir. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 17 diz: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito aonde, irmãos? Nesse texto, Jesus está nos ensinando a fonte, a origem de nossa autoridade. Os discípulos haviam recebido a autoridade, exerceram a autoridade, ficaram alegres, retornaram e comentaram com o Senhor que os demônios estavam se submetendo. E Jesus disse: vocês devem se alegrar, não porque os espíritos se submetem. Parafraseando, Jesus estava dizendo: os demônios só submetem a vocês, os demônios só obedecem a vocês porque, por causa da comunhão, da ligação, da autoridade que Deus respalda. Quanto mais estudarmos sobre essa autoridade, quanto mais meditarmos sobre essa verdade, mais convictos, persuadidos estaremos sobre esses fatos, e a gente vai
como que involuntariamente exercer a autoridade. Posso ter um amém? O que acontece quando um crente não estuda sobre isso? Vai tutibiar, vai ser mal sucedido nos assuntos da vida. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que profissionalmente você depende da tua capacidade, mas espiritualmente você deve depender do poder de Deus. Eu lembrei que lá em Natal, no Rio Grande do Norte, um cristão tentou expulsar um demônio. E ficou naquele negócio, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Entenda, isso não aconteceu com Jesus, nem com Paulo, nem com Pedro. Isso tem acontecido hoje por causa da falta de compreensão dessa autoridade. Essa compreensão é gerada pelo estudo. E o crente ficou naquele negócio, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai, ao ponto de ficar aborrecido e quase perder a paciência, quase brigar com o endemoniado. Alguns irmãos tiveram que apaziguá-lo. Calma, rapaz, fica tranquilo. Aí ele disse, não se meta não, isso aqui é entre eu e ele. Esse é o problema. Enquanto você achar que é entre você e os demônios, você vai ser mal sucedido. Não é entre eu e os demônios, é entre Jesus e os demônios. E Jesus já derrotou. Diga, ele já derrotou. Irmãos, não dá para falar sobre tudo. A palavra diz em Colossenses que Cristo despojou os principados e potestades. Diga, despojou. Eu tenho um livro chamado Chave Linguística do Novo Testamento Grego, existem outros dicionários, e essa expressão de Colossenses que diz que Cristo despojou os principados e potestades e fez dele um espetáculo público, fala o seguinte: naquela época, no império, naquele contexto, quando um rei vencia outro reino, pegava-se o rei, o despia, colocava de costas montado em um animal para desfilar diante da tropa vencida, humilhando. Claro que Jesus não fez isso com o diabo, não colocou ele nu em cima de um jumento. Mas o que eu quero que você entenda é que o triunfo de Cristo na cruz foi notório para Deus, para os anjos de Deus, nos céus e para os demônios também. Deus, o Pai e o Filho, o Espírito Santo, os anjos de Deus e os demônios sabem o que Cristo fez com o diabo na cruz do Calvário, despojando, destronizando. Amém? Quem precisa saber dessa informação também somos nós. E é onde entra o rema, onde vai te ensinar sobre isso. No remo você vai aprender essas verdades. Você vai aprender que Jesus despojou os principados e potestades. Isso está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, eu vou citar. E eu quero adiantar porque ainda vou falar sobre a armadura de Deus. Colossenses 2, 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E, verso 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A boa notícia é que o diabo e seus demônios já foram derrotados. Jesus já triunfou, e ele, no seu sacrifício, te entregou essa vitória. Você é mais que vencedor. Amém? Todo filho de Deus é mais que vencedor. Todo filho de Deus tem autoridade. Irmão Marcelo, mas eu sou um novo convertido. A autoridade que você tem não está baseada no tempo de crente. A autoridade que um novo, médio ou velho convertido tem é a mesma autoridade. Eu costumo comparar a autoridade a uma cédula. Vamos supor que no término da mensagem, lá fora tenha um diácono, é um exemplo, entregando para cada um aqui R$50. Eu vou receber R$50, o pastor Francisco, Tereza, cada um vai receber R$50. Inclusive eu, que sou o pregador da noite. Ok? Quando você for fazer uso dos teus R$50, você vai comprar uma quantidade X. Mas eu, porque eu sou o pregador, e sou mais bonito, quando eu for fazer uso dos meus R$50, eu vou comprar mais do que os teus R$50. É assim? R$50 tem o mesmo valor que outros R$50, não importa na mão de quem esteja. A autoridade que um apóstolo tem é a mesma autoridade que um profeta, é a mesma autoridade que um novo convertido, médio ou velho convertido. A autoridade que você tem não se baseia no tempo de crente, se baseia no fato de que Jesus deu o seu poderoso nome à igreja. E esse nome te pertence. Irmãos,
Eu já tentei expelir demônios sem o conhecimento da palavra e não consegui. Mas depois que eu aprendi a palavra, depois que eu entendi essas verdades, agora eu não tutibio, eu não fraquejo em exercer a autoridade de expelir demônio. Irmão Marcelo, e se não sair? Vai ter que sair, eu não quero nem saber, dá teus pulos, vai ter que sair. É consciência dessa autoridade. Eu lembrei que alguns irmãos lá em Campina Grande tentaram expelir o demônio de uma mulher. Estavam evangelizando, a mulher manifestou possessão demoníaca, e aí ficam naquele negócio, sai, não sai, sai, não sai. Aí viram que não conseguiam libertar a mulher. E aí pensaram, rapaz, só tem um jeito, vamos levar para o pastor Bud. Na época pegaram um carro de 2 portas, o motorista, um na frente, um irmão atrás, a mulher no meio e o outro irmão atrás. E a mulher endemoniada lá, se debatendo. Desceram do carro, chegaram em frente à igreja, desceram do carro, quando a mulher endemoniada desceu, olhou para os olhos do pastor Bud, o demônio falou, eu vou ter que sair, né? Vai ter que sair, sai no nome de Jesus. A mulher caiu e ficou completamente liberta. O que é isso? O pastor Bud estudou sobre essas verdades, ele construiu o entendimento da palavra e não tutibiou e exerceu a autoridade. As pessoas, alguns cristãos, lamentavelmente, não tiveram a oportunidade de estudar sobre o que você tem a oportunidade de estudar, receberam um ensino religioso, um ensino que fragiliza nossa comunhão ou autoridade, um ensino que até parece que o Deus e o diabo estão quase com o mesmo poder, só que a Bíblia apresenta que não. Estão comigo? Amém. Qual foi a passagem que eu pedi para abrirem? Na nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 15 diz, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Irmãos, a boa notícia é que Cristo já despojou, já destronizou, já destruiu o poder do diabo. Amém? É uma boa notícia. Se Jesus já despojou, se Jesus já destronizou, se o diabo e seus demônios já são inimigos derrotados, por que existem cristãos que ficam supostamente batalhando, guerreando? Por quê? Por falta de entendimento da autoridade do triunfo de Cristo na cruz. Amém? É interessante que Jesus disse em Marcos capítulo 16, em meu nome, estes sinais, vamos abrir lá. Marcos capítulo 16. Eu quero saber se tem algum crente presente. Marcos 16, 17 diz, e estes sinais hão de acompanhar aos quê? Tem algum crente presente? Amém. Então Jesus está falando para você, amém? Para nós. Em meu nome, eu te pergunto, esse nome tem poder? Amém. Irmãos, a origem de nossa autoridade, quem respalda a nossa autoridade é Deus, o trono do Pai, e a origem de nossa autoridade está no poderoso nome de Jesus. Em meu nome, tudo quanto Jesus poderia fazer em pessoa, o nome pode fazer, porque o nome toma o lugar da pessoa ausente. Eu te pergunto, Jesus, quando esteve aqui na terra, teve dificuldade em expelir demônio? Ficou suando, revezando com os discípulos? Então, o nome que representa a pessoa fará as mesmas obras. O nome tem o mesmo poder que a pessoa. É um equívoco achar que o nome é inferior à pessoa de Jesus. Se Jesus estivesse aqui, eu não estaria passando por isso. Eu já pensei assim. Estava passando por uma adversidade, por problemas, e todos nós passamos por adversidade, e aí eu pensei, se Jesus Cristo estivesse aqui, eu não estaria passando por isso. Ele não está aqui fisicamente, mas está através do poder e autoridade do seu nome, e tudo quanto Jesus poderia fazer em pessoa, o nome pode fazer, pronunciado por nossos lábios. Em meu nome, no poderoso nome de Jesus, o primeiro sinal citado por Cristo é, expelirão demônios. Falarão novas línguas,
Pegarão em serpentes. Claro que pegar em serpente e beber alguma coisa mortífera é algo acidental. Você não vai pedir uma dose de Baygon e ver uma cascavel e ficar manipulando. Amém? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Eu gosto dessa versão que diz, se impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Se eu creio em Cristo, está disponível um poder e sinais vão acompanhar nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Esse é um texto também utilizado para se apregoar, para se ensinar que existe uma batalha espiritual. Muitas pessoas salientam esse texto dizendo, está vendo? Essa é uma armadura. Só que, irmãos, quando o apóstolo Paulo trouxe esse ensino de Efésios, existe todo um contexto. Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu quero fazer uma leitura do verso 10 ao 18 e depois comentar. Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Repita comigo, resistir. No dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? É mais um texto que é tirado do contexto para ensinar de forma equivocada sobre batalha espiritual. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Diga ficar firme. Pula agora, marca Efésios, e nós vamos ler mais duas outras passagens. Tiago capítulo 4. Efésios diz para ficarmos firmes. Tiago capítulo 4. Quem encontrou, diga, eu tenho autoridade. Quem não encontrou também pode confessar. Irmãos, eu não estou dizendo que não existe oposição. Eu não estou afirmando que não existem seres espirituais. O que eu estou afirmando é que existem demônios, existem seres espirituais, mas o que eu estou afirmando é que a autoridade que você tem é superior a todos esses seres. É superior. O poder que está disponível no nome de Jesus é superior a todo e qualquer problema que estamos enfrentando. Eu falei em Efésios para ficar firme, daqui a pouco vamos retornar, e em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz, antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. A quem nós devemos resistir? E ele vai fazer o quê? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lendo esse texto, eu lembro do que eu vi lá em Fortaleza, faz tempo. Uma irmã começou a ministrar e ela disse, Deus falou comigo. Ela falou, eu disse, não, Deus. O diabo falou comigo, eu disse, não, diabo. Aí eu comentei com o pastor, que estava ao meu lado. Meu Deus, a mulher conversa com Deus e o diabo ao mesmo tempo. É possível resistir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo? Não, não é. Porque quando um crente resiste a Deus e resiste a Deus e resiste à sua palavra, ele já está dando lugar ao diabo.
Antes da pessoa resistir ao diabo, ela tem que submeter a vida dela a Deus. Ela tem que ter uma vida submissa a Deus, pautada na palavra. Sabe por que o diabo não está fugindo de muito crente? Porque esse crente está resistindo a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Eu submeto minha vida a Deus, e submissão a Deus é submissão à sua palavra, é obediência à palavra de Deus. Aí eu resisto ao diabo, e aí o diabo vai fugir. Estão comigo? Amém. E agora abra em 1 Pedro capítulo 5. Na matéria autoridade do crente, quando você se matricular no Rema, ou se você já fez o Rema, tem um tópico da matéria que fala como conduzir as pessoas à libertação de demônios. E são 3 pontos necessários. O primeiro ponto é ser um filho de Deus. Amém? Amém. O segundo ponto é conhecer o poder do nome de Jesus e saber como usá-lo. E o terceiro ponto é não viver em pecado. Porque um crente que vive em pecado vive alheio à autoridade que já lhe foi dada. Porque o coração o condena. 3 passos são necessários. Ser filho, conhecer o poder do nome e viver uma vida submissa, pautada em obediência à palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Diga, resistir. No versículo 13 de Efésios diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Tiago disse para resistirmos ao diabo. Pedro disse para resistirmos ao diabo. E Paulo também disse para resistirmos ao diabo. Você não tem que batalhar contra o diabo. A Bíblia te instrui a resistir. Quantos aqui já viram o diabo? Nem eu, nem quero ver. Como é que nós vamos resistir a um ser que não conseguimos vê-lo? Podemos não ver o diabo, mas se eu sei o que o diabo faz, é a isso que eu vou resistir. De acordo com o que Jesus disse, ele disse que o ladrão vem senão para roubar, matar e... Eu vim para que tenham vida e a tenham... Pronto. Toda vez que você resiste ao que mata, ao que rouba e ao que destrói, você está resistindo ao diabo, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Você pode não ver o diabo, e de fato nós não queremos ver, mas toda vez que você resiste a uma situação maléfica, ao que vem matar, roubar ou destruir, você está resistindo ao diabo. Certa vez, uma aluna do Rema perguntou a mim: professor, aquele texto de João 10:10 não está afirmando claramente que o ladrão lá é o diabo. Eu perguntei a ela: você tem dúvida de que o diabo rouba, mata e destrói? É ele quem faz isso. Mas retornemos à armadura de Deus. Existe um ensino, irmãos, que eu não vejo assim dessa forma na palavra. Existe um ensino que diz o seguinte, que essa armadura de Deus são apetrechos físicos ou espirituais. Tanto é que existem cristãos, alguns até vestem uma roupa camuflada, ficam na igreja em uma organização militar chamada Ordem Unida, que é um espaçamento de um braço à frente e o braço à direita, e ficam como que vestidos com a couraça de papel, marchando e dizendo: eu estou com a armadura, diabo, pode vir agora. Mas eu te pergunto, será que realmente Paulo nos ensinou a vestirmos uma couraça de papel, a uma armadura física? Não. A armadura a qual Paulo fala, e essa armadura é o que nos faz resistir ao mal, é o que nos faz viver uma vida bem-sucedida, a armadura que Paulo fala é nada mais, nada menos do que o conhecimento doutrinário correto. Porque Paulo está abordando doutrinas. Retornemos a Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga, fortalecei-vos.
Versículo 11, revesti-vos. Se formos observar, fortalecei-vos, revesti-vos, quem é o sujeito da oração? É você quem vai se fortalecer em Deus, é você quem vai te fortalecer, é você quem vai te revestir da armadura de Deus. O irmão Kenneth Hagin, ele comenta isso no seu livro, O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória é perdida. Nos Estados Unidos, quando fizeram o dirigível, e o dirigível mais conhecido era o Zeppelin, era algo novo, algo que estava sendo administrado pelo homem. Chegou um dirigível nos Estados Unidos, pousou em uma localidade, jogaram algumas cordas, os homens ficaram segurando, deu um vento forte, suspendeu o dirigível e, consequentemente, quem estava agarrado nas cordas. Algumas pessoas cuidaram em largar a corda com 1, 2, 3, 4 metros, outras se esborracharam no chão. Só que ficou um homem pendurado lá no alto. E todo mundo naquela expectativa, cai, não cai, cai, não cai, cai, não cai. Aí chegaram à conclusão, não caiu, só pode ser o homem mais forte de todos. Esse que não caiu é o mais forte de todos. O dirigível saiu de uma localidade, pousou em outra localidade, chegaram populares e a imprensa para conversar com o homem. As pessoas perguntaram, rapaz, tu só pode ser muito forte, porque ninguém mais conseguiu se sustentar, mas tu esse tempo todinho conseguiu? Aí ele disse, que forte que nada, quando eu vi que não dava para pular, peguei a corda, amarrei na cintura e fiquei só balançando. Ele não dependeu da força do seu braço, ele dependeu da força da corda. No que diz respeito ao mundo espiritual, se você tentar resistir ao diabo na tua força, você vai perder sempre. Vai perder até de um demônio bebê. Claro que não existe demônio bebê, mas ainda que existisse um demônio bebê engatinhando, se você tentar vencer no mundo espiritual com a capacidade natural, você vai perder. Agora, se você se fortalecer em Deus, você já começa ganhando. Fortalecei-vos no Senhor. Tem alguém mais forte do que o Senhor? Não. Tem alguém mais poderoso do que Ele? Não. Se eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder, ainda que eu enfrente adversidades, eu já começo ganhando. Porque contra o poder de Deus não existe nada que seja páreo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu te pergunto, quem foi que te vestiu para vir aqui? Quem foi que te deu um banho? Quem vai te revestir da armadura? É uma responsabilidade tua. Revesti-vos de toda a armadura. 2 vezes Paulo usa a expressão toda. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está vendo aqui? Luta, só que se você observar, Paulo fala resistir. Teremos contato? Sim, haverá uma oposição? Sim ou não? Mas se estivermos revestidos, eles vão fugir. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura, pela segunda vez a palavra toda a armadura, para que possais o quê? Guerrear, batalhar, diga, possais resistir. No dia mau, em que dia? Quando olhamos o nosso calendário, percebemos que existem muitas datas comemorativas, muitos feriados, inclusive esse ano de 2018 parece que vai superar em feriados o 2017. Temos datas religiosas, Corpus Christi, Páscoa, Natal, né? Temos datas ligadas à história do Brasil, tem o período do Carnaval, muitas datas assinaladas. Quem aqui tem no teu calendário você assinalado o dia mau? Que dia é esse? É o dia em que um tentador vem querendo que você desista das bênçãos de Deus. Como é o teu nome? Everdan. Eu falei na entonação de São Paulo, Everdan, né? Mas lá no Nordeste é Everdan. Everdan, a Bíblia está dizendo que existe um dia mau. É o dia em que o tentador vai querer te desestimular a ser um cristão bem-sucedido. É o dia em que o diabo vem te tentar. É o dia em que o diabo vem querer que você desista de ser um praticante da palavra, que você desista das bênçãos de Deus, desista de qualquer coisa da parte do Pai. Esse dia é classificado por Deus como o dia mau. Eu não sei quando o diabo vem. Não está no calendário. Você sabe?
Isso me faz entender que todo santo dia temos que estar revestidos da armadura de Deus. Eu não sei quando é que ele vem, mas quando ele vier, eu estarei pronto. Por que Paulo utilizou essa expressão armadura de Deus? Eu vou citar um texto, não precisa abrir, você só toma nota. Filipenses 1:12 diz: quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, outra versão diz algemas em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, estava preso e diante de Paulo, todo santo dia, ele encontrava um soldado romano, não qualquer soldado, mas a guarda pretoriana que estava equipada. E Paulo percebeu uma realidade. Do mesmo jeito que esse soldado que está com esse equipamento, com essa armadura, está preparado para o que der e vier, assim também, quando um cristão é conhecedor de algumas verdades, ele está preparado para o que der e vier. Um crente que entende essas doutrinas que Paulo vai alistar, está revestido da armadura de Deus. Agora, lamentavelmente, um crente que não entende essas doutrinas, ele não está revestido da armadura e, infelizmente, vai ser um alvo fácil para o diabo o colocar nos problemas da vida e vai ter dificuldade em sair. Graças a Deus por um é verdade. É por isso que existe a necessidade, irmãos, de estudar a palavra, estudar no rema. Quando o pastor Francisco perguntou, eu acho que foi o pastor Francisco, quem fez o rema, eu estava de costas para os irmãos. Eu quero só saber quem fez o rema. Quem está fazendo? E quem vai fazer? Pronto. No rema, irmãos, a grade curricular do rema tem essa proposta de construir o conhecimento, construir fé em nossos corações. E a armadura de Deus, eu vou explicar. Paulo fala, cingido-vos da verdade, vestido-vos da couraça da justiça. Eu tenho que vestir uma couraça de papelão com o nome justiça? Eu tenho que colocar um escudo da fé, um escudo de papelão com o nome fé? Paulo está falando sobre a doutrina justiça, a doutrina fé. No rema tem fundamentos da fé, é uma parte da armadura. Justiça de Deus é outra parte da armadura. A armadura de Deus são doutrinas ou o conhecimento doutrinário correto. Um cristão que conhece essas doutrinas está revestido da armadura. Agora, um crente que não conhece, lamentavelmente, o diabo ficará brincando com ele. E eu quero comentar um pouco sobre essa armadura, sobre essas doutrinas. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. Diga, a verdade. A Bíblia, ela vai se tornar verdade ou ela já é a verdade? Irmãos, quer pratiquemos ou não, quer estudemos ou não, a Bíblia é a verdade. Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra já é a verdade. Amém? A Bíblia é a verdade. Paulo está falando sobre a integridade da palavra de Deus. Você sabia que a palavra de Deus é íntegra? Por quê? Porque o Deus que falou essa palavra é íntegro. Deus está compromissado com o que Ele falou. Se Deus falou, existe um poder, como o pastor Francisco falou ontem, existe o poder disponível para cumprir, para executar, para que aquilo que Deus falou se manifeste em nossas vidas. O que nós temos que fazer é nos posicionar nessa palavra. Nos posicionar na palavra é como a escada rolante, a gente não precisa fazer muito esforço. É só estar em cima que ela leva lá para cima. Não é assim? É a mesma coisa a palavra. Nos posicionamos na palavra e a palavra nos leva até as bênçãos de Deus. Posicionamento na palavra é prática da palavra. Paulo está falando sobre a integridade da palavra de Deus. O problema, irmãos, é que nós vivemos em um contexto em que a palavra do homem pouco vale. O mundo é assim. Tanto é que antigamente os acordos comerciais eram feitos pela palavra. O homem dava a sua palavra, o outro dava, apertava a mão e estava resolvido o assunto. Hoje em dia, lamentavelmente, a fragilidade moral é tamanha que as pessoas não cumprem o que falam. É por isso que tem que ter o quê? Assinar no cartório, abre firma, reconhece firma, carimba, por força de lei tem que cumprir ainda que a pessoa não queira. Com Deus isso não é assim. Não existe o cartório dos céus. Deus falou, Ele está compromissado e ponto final. Se Deus disse, se está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada faltará,
Existe graça, poder, assistência suficiente para suprir a tua vida. O que precisamos fazer é nos posicionar e agarrar isso como uma verdade, crendo. Amém? Eu lembro, irmãos, quando eu fiz o rema, eu estava apostando todas as minhas fichas. Eu queria aprender a palavra. Eu queria sair da condição em que eu estava. Eu estava apostar minhas fichas, apostar minha vida. Dediquei. Só que as bênçãos não caem como mangas maduras. Não é porque Deus falou que acontecerá automaticamente. É preciso dedicação, diligência, perseverança, posicionamento. Cingido-vos com a verdade, vestido-vos com a couraça da justiça. Diga justiça. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, eu te pergunto, você está em Cristo? Você está nele? Então você já foi feito a justiça de Deus. Na cruz houve uma substituição. Ele morreu por nós para que hoje desfrutemos de sua vida. Amém? Amém? Mais uma vez eu insisto nisso, irmãos. No rema você vai ter justiça de Deus, autoridade do crente, Cristo é aquele que cura e muitas outras matérias. E realidades nova criação, você vai ver que Cristo ele foi crucificado em fraqueza, ele foi castigado, ele foi desamparado, ele foi feito enfermo, ele foi feito maldição, foi feito pecado, foi feito pobreza, para que hoje todo aquele que o confesse como Senhor e Salvador receba o que Jesus deixou disponível gratuitamente. Houve uma substituição. Eu gosto de uma canção de Ademar de Campos, não vou tentar cantar porque senão vai desungir o microfone. A canção diz: pois morreu a minha morte para vivermos sua vida. Houve uma substituição. Cristo pagou um preço e um preço não se paga duas vezes. Eu não tenho que pagar o que Cristo já pagou. O que Ele já pagou, eu vou experimentar e vivenciar. Amém? Diga justiça. Amanhã, quando eu for falar sobre quebra de maldição, cura interior e regressão, eu vou me deter um pouco mais sobre justiça. É uma das doutrinas menos compreendida na igreja. Irmãos, um cristão que não compreende sobre justiça é um crente condenado, e crente condenado é crente infrutífero na igreja. Quer ver um crente que não frutifica, vive debaixo de condenação? Lá no Nordeste, Campina Grande e Fortaleza, chamam capote. Eu sei que em outros locais é galinha d'Angola, cocá ou guiné. Como é que chamam aqui em São Paulo? Galinha d'Angola. Como é que ela canta? Como é que ela canta? É a canção de muitos cristãos que não entendem sobre justiça. Vive fraco. Vivem derrotados, cabisbaixos. Não compreende sobre justiça? Misericórdia. Paulo disse: cingido-vos da verdade, integridade da palavra, vestido-vos da couraça da justiça. Estude o assunto justiça. Faz parte da armadura. Um crente que compreende justiça é uma parte da armadura. Agora, um crente que não compreende não está com toda a armadura de Deus. Lamentavelmente, cristãos que não entendem sobre justiça, o diabo não tem muita dificuldade de tirá-lo. Vão para a igreja, o sorriso fica de Gênesis, Apocalipse, mas logo o diabo pega essa pessoa e coloca na tristeza. Por quê? Porque não compreende sobre justiça. Basta falar um pouco do passado. Amém? Vestido-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Que evangelho? Irmãos, a paz de Cristo, Jesus certa vez disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Você sabia que Jesus fez um contraste da paz dele com a paz do mundo? A paz do mundo é uma paz passageira, é uma paz proporcionada pelo sistema do mundo. A paz de Cristo não. É uma paz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu não estou lembrado se foi o irmão Reagan ou foi T.L. Osborne. Foi um dos dois, disse o seguinte: o motivo de muito cristão não andar mais com a alegria da salvação é porque se esqueceu de compartilhar da alegria da salvação para o perdido. Sabe por que tem crente esmilinguido, cabisbaixo? Triste,
porque se esqueceu de compartilhar da alegria da salvação. Eu te desafio, essa semana, você falar da alegria da salvação de Cristo para um perdido. Se você mesmo, quando começar a se ouvir, não vai se alegrar. Amém? Cingidos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar quantos dardos do maligno? Quantos? Quantos? Irmãos, as palavras que o diabo fala são como dardos inflamados, carregados de incredulidade. Perdão, eu esqueci teu nome. Everdan. Everdan, você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra que constrói convicção no teu coração. Você está enchendo o tanque do teu coração com a palavra. Agora, claro, não vai durar toda a noite, vai terminar, você vai retornar para a sua casa. Quando você ligar a TV, você vai ouvir noticiários. Muitos desses noticiários são carregados de dúvida, de descrença, de incredulidade. Aí, por exemplo, a gente, quando liga a TV, o repórter fala, boa noite, e passa a noite toda notícia ruim. É ou não é? Inclusive, uma das notícias ruins é a epidemia de febre amarela em São Paulo, o negócio já está se alastrando. É ou não é? Se você não levantar o escudo da fé para apagar esses dardos inflamados do maligno, misericórdia. O repórter fala a notícia, o diabo diz, talvez você pegue febre amarela. E a pessoa, meu Deus, eu acho que eu vou pegar febre amarela. Vou dar outra notícia. O repórter fala boa noite e começa a falar os indicadores econômicos. Não é verdade? Fala da Europa, fala dos Estados Unidos, aí fala do Brasil. Aí o diabo diz, é bem provável que você perca seu emprego. Se você não levantar o escudo da fé, a palavra de Deus, como um escudo, realmente os dardos inflamados de dúvida, descrença, podem atingir a tua vida. Não importa como está lá fora no mundo. Levanta a palavra de Deus como um escudo. Prontamente você tem que rebater. Estão comigo? Diga o escudo da fé. Paulo está falando sobre fé na palavra de Deus. A fé não nega as circunstâncias. A fé persevera na palavra. Amém? Fé não nega as circunstâncias. Nós não vivemos num mundo utópico, num mundo alheio a problemas. Existem problemas reais, circunstâncias reais, mas se eu me posiciono na palavra, é certo que eu terei resultados. Amém? Estou finalizando. Escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação. Diga salvação. O que significa esse capacete da salvação? Você vai colocar um capacete com uma pintura de labaredas para queimar pensamento ruim? Paulo está falando de uma verdade. Diga salvação. A salvação que a Bíblia diz, a salvação que a Bíblia promete, eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Amém? Amém? Versículo 16, Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Terminando esse momento, essa ministração, você vai sair, vai para a sua casa. Talvez vá no seu carro, vá de carona, pegue o metrô, pegue um ônibus, um Uber, um táxi. Se você encontrar no centro da cidade ou próximo da tua residência uma pessoa com a Bíblia, você vai perguntar, você é salvo? Muitos vão dizer, eu sou salvo pelo sangue de Jesus. E se você tornar a perguntar, salvo de quê? Muitos vão emudecer porque não sabem do que são salvos. Nós somos salvos, irmãos, não somente das labaredas do inferno.
Graças a Deus, porque as labaredas do inferno não vão nem lamber nossas pernas. Diga, eu vou subir. Mas você é salvo não somente do inferno, mas de qualquer situação maléfica aqui na terra. Essa palavra salvação no grego e hebraico é sozo. Não é verdade? A doutrina soteria, sotera, salvação. E na Bíblia de Scofield, foi uma das primeiras Bíblias de estudo, tem uma nota de rodapé falando sobre a palavra salvação, que fala o seguinte: sozo, que significa cura, proteção, perfeição, libertação, provisão. A palavra salvação reúne em si todos os atos e processos redentivos de Deus. A salvação que está disponível para nós é muito mais do que a religião tem dito. É muito mais do que alguns têm pregado. A salvação é uma salvação completa que abrange espírito, alma e corpo e que nos traz uma vida guardada, suprida, assistida por Deus aqui na terra. Essa é a salvação. Paulo diz, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que, irmãos? Mateus capítulo 4. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E eu quero finalizar com esse texto. Mateus capítulo 4. Aleluia. Quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode confessar. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que, irmãos? A pergunta que eu faço é, a responsabilidade de confessar a palavra, a quem pertence? A mim ou a Deus? Mateus capítulo 4, versículo 1 diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Quem foi que respondeu? Jesus. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos de Deus e fizeram o quê? Paulo disse, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que a confissão da palavra faz parte da armadura, porque é a espada. Um crente que confessa a palavra é um crente que está com uma parte da armadura. Faz parte da armadura a confissão da palavra. Por outro lado, um cristão que diante das adversidades não tem confessado a palavra, não está com toda a armadura. Eu lembro, a primeira vez que eu fui morar em Campina Grande, no ano de 2000, eu decidi consagrar minha vida a Deus. Mas não é porque eu decidi fazer a vontade de Deus que o diabo ficou na esquina de braço cruzado. Ele foi tentar. Se você for observar, Jesus foi tentado quando estava cheio do Espírito, não é quando estava seco, não. Então não te admire se você decidir consagrar a tua vida. Todo culto eu venho à igreja. Aí depois, pastor, o diabo está me... Não, é porque o diabo vai tentar, é a profissão dele. Sim ou não? Decidi consagrar mais minha vida a Deus. Estudar mais, consagrar mais. E veio uma oposição. Quando você caminha contra o vento, você não percebe uma oposição do vento? Literalmente eu percebi uma oposição espiritual. Às vezes sentia tontura, às vezes amanhecia o dia, o diabo falava, hoje você vai passar fome, hoje você vai morrer. Você pensa que esse negócio de orar em língua se resolve? Você pensa que isso funciona? Para cada tentação eu citava um texto da palavra. Para cada tentação eu citava um texto.
30 dias depois, eu orando em línguas, confessando a palavra, aquela oposição saiu. Resistir ao diabo e ele fugirá de... Se cumpriu o que a Bíblia diz. Veio um sorriso de Gênesis e Apocalipse. Tempos depois voltou o mesmo tentador, mas agora não durou 30 dias, 7 dias foram suficientes confessando a palavra. Tempos depois voltou o tentador, agora não precisou mais de 7 dias, um dia confessando a palavra. O que eu quero que você entenda é, se Jesus Cristo confessando a palavra pôs em fuga o tentador, no momento em que você se levantar, revestido da armadura, confessando a palavra, o tentador vai ter que fugir também. Porque é a mesma palavra de Deus. Amém? Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Nós queremos saber agora dos formandos. Quem concluiu o segundo ano e o primeiro ano do Rema? Você pode ficar em pé? Aleluia. Nós vamos orar por vocês. Quem concluiu o segundo ano e o primeiro ano? Agora de 2017, perdão, eu não sinalizei. Claro que 2017, amém? 2017. Quero dizer para vocês que concluíram o segundo ano agora em 2017 e o do primeiro ano. A estrada não terminou. A caminhada com Deus não terminou. Vocês cumpriram uma etapa proposta por Deus, só que ainda virão próximas etapas. Seguir o calendário e o cronograma do Espírito Santo. Amém? Existem outras etapas propostas por Deus. O nosso crescimento até Jesus voltar, irmãos, a gente está crescendo. E existem etapas. Eu sei que foi um tempo de preparação, vocês receberam conhecimento, os que estão no primeiro ano estão recebendo e vão concluir, mas aí os que concluíram já começam a funcionar, a trabalhar. Estão comigo? Pai, nós te damos graças. Nesse momento, te agradecemos porque os teus filhos cumpriram uma etapa, Pai. Sim, eles cumpriram uma etapa proposta por ti, mas nós sabemos que a caminhada de sucesso não parou por aí. Eu te dou graças, Pai, pelo teu Espírito trazendo entendimento e clareza sobre os próximos passos, as próximas etapas que os teus filhos vão cumprir no nome de Jesus Cristo. Receberam um conhecimento suficiente, agora os frutos vão acompanhar. Sim, Pai, eu te dou graças pelos teus filhos tendo o direcionamento para se engajarem na igreja local. Eu te dou graças, Pai, pelos teus filhos tendo entendimento para frutificarem em algum departamento, em alguma área, e se necessário, instruído por teu Espírito, Pai, iniciarem um departamento. Eu sei que receberam a tua palavra, e eu sei que virão desafios, mas por meio da tua graça e do teu poder, Pai, eles vão vencer esses desafios e vão conduzir outras pessoas nessa vitória, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço porque eles fazem parte do crescimento dessa obra. Eu te agradeço, Pai, porque o conhecimento que receberam não é para beneficiar somente a vida deles, mas para atrair multidões e conduzi-los a Cristo, no nome do Senhor Jesus. Te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês podem celebrar juntamente com esses irmãos. Vamos dar uma salva de palmas. Aleluia. Podem sentar.